Queridos irmãos, queria compartilhar algo com vocês acerca de uma mobilização que nós queremos fazer de emergência para essa semana, né? A gente tem visto a situação do nosso país e a palavra de Deus nos instrui a orarmos pelo país. Quero até citar daqui a pouco esse texto importante a fim de que isso nos ajude a esta mobilização. Em Joel capítulo 2, versículos de 12 em diante, aliás do 15 e 16 diz: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os quimãos, sai o noivo na sua recâmara e a noiva do seu aposento. É um texto que fala sobre a emergência para buscar a Deus. Em algum momento isso deve acontecer entre nós. Eu sei que nós já fizemos isso outras vezes e Deus colocou no meu coração isso hoje cedo, com força. Compartilhei com os demais companheiros, outros presbíteros, e todos foram unânimes em entender que nós devemos esta semana nos entregarmos de maneira especial ao jejum e oração pelo nosso país. A gente entende que o Brasil está num momento de polarização e de muitos riscos. E aí nós precisamos nos colocar diante de Deus para ouvirmos o Espírito Santo e orarmos. Em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 e 2, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então é um outro texto que o apóstolo Paulo exorta a igreja à prática da oração, e aqui fala de maneira bem específica em favor dos reis e todos os que se acham investidos de autoridade e por uma razão, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Irmãos, eu sei que muitos têm orado pelo Brasil, mas este momento nos inspira a um momento especial de oração. Essa semana eu creio que é muito chave e eu quero entregar essa carga aos irmãos para que sejam um conosco, os pastores, e nos rendermos diante do Senhor em clamor. A forma que isso vai ser feito, os líderes vão estar sendo informados, cada grupo vai estar jejuando em um dia específico da semana, mas queremos que a oração aconteça todos os dias, tá? Nós fizemos uma mobilização alguns anos atrás desta forma. Nós nos reunimos em grupos por todos os cantos da cidade. Alguns grupos se reuniam de manhã, outros reuniam de meio-dia, no meio da tarde as irmãs às vezes podiam, no finalzinho da tarde, depois do trabalho, irmãos se encontraram às vezes ali na quadra, outros próximos de suas casas, enfim, né? Nós gostaríamos de ver que a oração esteja fluindo todos os dias, mesmo que seu jejum, por exemplo, será na segunda-feira ou na terça, os demais dias, né, tire para orar por esse mesmo motivo. Então, gostaríamos de uma semana especial de intensa oração e intenso jejum. Algumas instruções que eu gostaria de passar aos irmãos, né, quando forem orar. Vamos orar dependendo do Espírito Santo nesses dias. Vamos orar para que o Espírito Santo comunique dentro de nós a vontade de Deus. Jesus um dia ensinou os discípulos a orar. Ele disse que devíamos orar assim: venha o teu reino e faça-se a tua vontade na terra. Então vamos clamar a Deus para que o Espírito Santo nos guie à vontade de Deus e oremos a vontade do Senhor pela nossa nação nesta semana. E lembra aquilo que a gente já aprendeu, né? Que Deus responde orações segundo a sua vontade. A vontade de Deus é o trem que tem que passar. A oração da igreja são os trilhos. Então, esse é o nosso desafio. Então, quando você orar, orem na dependência do Espírito Santo. Quando se reunirem, peçam
se sujeitem, né, a essa dependência em oração e peça a Deus que dê dons. Dons inspiram a oração. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. O mesmo profecia Deus pode nos usar enquanto oramos essa semana. Ore pela paz do nosso país. Ore para Deus levantar no nosso país uma igreja santa e irrepreensível. Ore por um avivamento entre nós, irmãos. Nós estamos precisando com urgência, nós estamos vendo o que está acontecendo entre nós. Nós precisamos sair da mornidão, precisamos recuperar a frutificação, precisamos de ter vigor espiritual entre os jovens, os velhos, as crianças. Vamos clamar a Deus para que Deus nos revigore. Vamos orar para que Deus levante homens íntegros nestas eleições. E vamos orar para repreendendo as potestades espirituais que atuam no Brasil. A palavra de Deus fala que nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então vamos orar identificando pelo Espírito Santo essas potestades. A gente sabe, por exemplo, que tem potestade de corrupção no nosso país. Vamos orar porque essas potestades inspiram homens para operarem a vontade do diabo. Então, repreender potestade que inspira a corrupção, potestade que inspira a mentira, principalmente através da mídia, para enganar as pessoas, para votar em homens desonestos. Vamos orar contra as potestades que querem destruir as famílias, principalmente por meio dos partidos da esquerda do Brasil. Vamos orar contra as potestades do engano e da cegueira. Vamos orar contra as potestades que inspiram a violência, para que a gente tenha dias de paz. Amém? Então nós contamos de coração com todos vocês, meus irmãos. Vamos ser um nesse momento. Eu sei que a mobilização está em cima, né? Já começa amanhã. Então vamos ser dóceis para nos rendermos como um só coração. Quando fala tocar trombeta, é porque a coisa é emergente mesmo, né? Então isso que me veio ao coração, então como quem toca a trombeta aqui, para que tenhamos uma semana de visitação de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.